Bem, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Temos aqui já o Sr. Presidente, Dr. Nuno Jacinto, e o Sr. Vice-Presidente, Dr. António Pereira. Agradecer a presença cá a esta audição, a requerimento do Bloco de Esquerda sobre o plano de emergência para a saúde. Este é um grupo de trabalho que foi constituído com base na Comissão de Saúde e é para acompanhar este plano de emergência e transformação para a saúde. Nós já ouvimos neste grupo de trabalho o coordenador do grupo de trabalho para a elaboração do plano, a USIFAN e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Portanto, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar é a quarta entidade que estamos a ouvir neste âmbito de acompanhamento do plano de emergência para a saúde. Nós temos uma grelha de tempos inicial de 10 minutos para a entidade, para enquadrar da forma que melhor entender o tema, e depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e novamente 10 minutos para as respostas que entender poder responder a algum esclarecimento que queiram acrescentar. Nós hoje, como todos sabemos, estamos com a questão do plenário com quórum de verificação às 15, portanto teremos mesmo que ter aqui algum rigor no cumprimento dos tempos e para podermos também de nossa parte cumprirmos o horário. E sem mais demoras, agradecer uma vez mais e passava já a palavra à entidade, Dr. Nuno Jacinto, para poderem gerir da forma que melhor entenderem. Faz favor. Boa tarde, muito obrigado. Começar por cumprimentar a senhora deputada coordenadora, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, agradecer a oportunidade para estarmos aqui. É muito importante para nós, enquanto Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, podermos ser ouvidos neste âmbito do plano de emergência e transformação para a saúde, porque de facto é algo que é importante e é importante que este plano exista. É importante que um dos eixos sejam precisamente os cuidados de saúde primários, a medicina geral e familiar e tudo o que rodeia a nossa especialidade e o nosso âmbito de atuação, e neste contexto é absolutamente essencial ouvir quem está no terreno. Relativamente ao plano, o que temos dito e temos vindo a afirmar é que, embora haja este aspecto positivo que eu salientei de destacarmos a medicina geral e familiar e os cuidados de saúde primários, e portanto de haver um reconhecimento do peso deste nível de cuidados no sistema de saúde, há alguns aspectos que nos preocupam, e nomeadamente 3 que eu passava a salientar. Um deles é quando falamos, quer no texto, quer nas apresentações que foram feitas, em esgotar a capacidade instalada, e aqui importa salientar que a nível dos cuidados de saúde primários, ela já está esgotada na esmagadora maioria das unidades há muito tempo. Se tivéssemos capacidade, nomeadamente a nível de recursos humanos, para ter mais resposta, obviamente que a teríamos, e portanto quando ela não acontece é porque há ali alguma falha, e a falha pode ser a vários níveis. Há outro aspecto que nos preocupa, que é não haver um elencar, uma descrição clara de medidas para atrair e reter médicos de família a nível do Serviço Nacional de Saúde, e este tem sido o ponto que, em nosso entender, tem sido a gênese da maioria dos problemas a nível dos cuidados de saúde primários, a nível dos nossos centros de saúde, é que ao longo dos últimos anos não temos tido essa capacidade e com este plano, pelo menos não conseguimos identificar o que vai ser feito ou o que é planeado que seja feito para consigamos atrair estes colegas. Ou seja, de um ponto de vista muito prático, a olharmos para o que está escrito e para o que tem sido dito, o que é que faz com que um recém-especialista em medicina geral e familiar que estivesse a pensar em sair do SNS quando este plano foi publicado, o que é que faz com que ele mude de opinião, ou então o contrário, alguém que esteja fora do SNS a olhar para isto, o que é que o faz pensar em voltar para o Serviço Nacional de Saúde. O terceiro aspecto que nos preocupa, e aqui é algo para nós basilar, é um conceito que vem referido e que tem sido referido de médico assistente e não haver uma referência explícita ao médico de família, ao especialista em medicina geral e familiar. E aí nós somos muito claros, para nós nada substitui o médico de família, a medida que mais salva vidas, que mais evita idas ao serviço de urgência, que mais prolonga a vida com qualidade, que diminui comorbilidades, que diminui internamentos, é precisamente termos acesso a um médico de família, e quando falamos do médico de família é um especialista em medicina geral e familiar, e isso não é a mesma coisa que ter um médico assistente. Obviamente que sabemos que nós não conseguimos ter no imediato todos os médicos de família que necessitamos no Serviço Nacional de Saúde, nunca propusemos isso, porque sabemos que de hoje para amanhã não conseguimos ir buscar todos os profissionais em falta. Também sabemos que é preciso dar uma resposta aos utentes que não têm médico de família atribuído, mas esse tipo de respostas pode e deve ser construído com médicos de família a liderar equipas, a coordenar equipas,
há exemplos disso, há bons exemplos disso, que deram bons resultados e, portanto, também aqui o papel do médico de família tem que ser salientado. A solução não pode passar, ao não termos especialistas em medicina geral e familiar suficientes no Serviço Nacional de Saúde, por os substituir por outro colega. Não o pensamos em fazer quando há falta de obstetras, ou de ortopedistas, ou de pediatras. Portanto, o raciocínio para os médicos de família tem que ser exatamente o mesmo. Muito obrigada, Dr. Nuno Jacinto. Vou então passar a palavra aos grupos parlamentares e passo a palavra desde já ao parlamentar do PST, Sr. Deputado Alberto Machado. Faz favor. Muito obrigado, Senhora Presidente do Grupo de Trabalho, por me dar a palavra e agradecer também aqui aos nossos convidados que estão aqui em representação da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Esta audição é para nós muito importante, ouvir estas entidades, nomeadamente a vossa entidade, para percebermos como olham para este plano de emergência da saúde, sendo que estivemos ainda ontem a discutir aqui na Assembleia da República, em plenário, o Estado da Nação, e um Estado da Nação no qual o Governo do PSD está com 106 dias de atuação e dentro desses 106 dias a tentar resolver muitos problemas que foram herdados por 8 anos e meio de governação do Partido Socialista. O que é que levou, no nosso entender, à elaboração deste plano de emergência? E ele é efetivamente um plano de emergência, e aliás está no seu preâmbulo o objetivo, e o objetivo do plano de emergência é que ele visa a implementação de um conjunto de medidas urgentes e prioritárias que garantam o acesso a cuidados de saúde ajustados às necessidades efetivas das pessoas. E, portanto, aquilo que são as necessidades efetivas das pessoas é que, e particularmente neste âmbito da saúde familiar, há 1,7 milhões de utentes sem médico de família atribuído e mais de 2,3 milhões de urgências que têm pulseira verde ou azul, o que corresponde a 37% do total. E, portanto, atuando sobre esses dois problemas que são factuais, aquilo que o plano de emergência visa é procurar introduzir aqui algumas medidas, umas mais urgentes, outras mais prioritárias, outras mais estruturantes, que possam garantir este acesso das pessoas, dos cidadãos aos cuidados de saúde. Temos sentido que há aqui alguma confusão, sobretudo alguns partidos da oposição procuram também levar e criar e levantar e lançar esta confusão, misturando o objetivo que acabei de referir do plano de emergência da saúde com outros problemas que o SNS tem e que não foram resolvidos ao longo dos últimos anos e meio, inclusive muitos deles até foram agravados. E, portanto, interessa-nos, pois, colocar aqui o foco na questão essencial. No que diz respeito à vossa associação, nós gostaríamos de colocar-vos aqui algumas questões. Referiram que a capacidade está esgotada, a capacidade instalada está esgotada, e de que forma é que vocês veem que nós possamos reforçar a afetação de mais médicos de família ao setor público. E se olham para a criação de uma linha de atendimento para os doentes que necessitam de um cuidado ou de um atendimento no próprio dia, se olham para essa linha de atendimento como positiva. Depois, no que diz respeito às medidas prioritárias, como é que olham para as USFs do modelo C e como é que veem que esse novo modelo a ser implementado pode vir a reforçar aquele que já é portanto, os benefícios que as USFs do modelo V vieram a trazer. E também como é que veem aquilo que é um eventual reforço da resposta pública através do setor social e do setor privado, complementando assim estes três sistemas, complementando assim uns aos outros, para que o objetivo principal
possa ser, não diria atingido, porque será difícil a curto prazo nós garantirmos o médico de família de imediato para todos, porque não há médicos de família no supermercado e, portanto, temos que os formar, temos que os capacitar e isso demora o seu tempo e, portanto, é necessário garantir que cada vez mais, ao longo do mandato, possam haver menos utentes sem médico de família e, portanto, esse caminho poderá ter que ser feito numa fase mais de emergência, garantindo que recorremos a todos os clínicos, inclusivamente o plano prevê o acesso até a médicos de família que possam já estar aposentados, a criação de um sistema de incentivo e que naturalmente terá que ser remuneratório, no sentido de que os atuais médicos de família que já estão ao serviço possam ver mais doentes e se no vosso entender, se isto são medidas positivas que visem efetivamente resolver esta emergência que é nós podermos dar cuidados de saúde primários às 1,7 milhões de utentes que neste momento não têm médico de família e que precisam dele. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento também a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, aqui representada pelo seu Presidente, Dr. Nuno Jacinto, e pelo seu Vice-Presidente, Dr. António Luís Pereira. E agradeço não só a presença, mas todos os esclarecimentos que nos prestaram. E aproveito também para lamentar o facto da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar não ter sido uma das entidades auscultadas na elaboração do plano de emergência, desde logo pela importância que os cuidados de saúde primários representam no nosso Serviço Nacional de Saúde. Para nós, Partido Socialista, este plano de emergência é muito bom, é identificar preocupações e intenções que julgo serem transversais a todos os partidos políticos, como a diminuição dos tempos de espera ou o aumento do número de cidadãos com médico de família, mas deixa de fora um aspecto fundamental que é esclarecer de que forma o Governo vai realmente pôr em prática essas intenções e alcançar os objetivos a que se propõe. Quais são as medidas estruturais presentes no plano que podem levar à concretização dessas intenções. E todos sabemos que um dos maiores desafios que o SNS enfrenta está relacionado com as dificuldades de acesso, não é? E que tem a ver com a escassez de recursos humanos que existe, nomeadamente recursos humanos médicos. E o plano, que se diz estruturante, não apresenta respostas, como aqui já foi referido também por vocês, sobre as medidas para a valorização e atração de mais profissionais para o SNS. Pelo contrário, o plano assenta na ideia de que, com maior recurso ao setor social e privado, podemos resolver os problemas de acesso ao SNS. A pergunta que vos faço é se há médicos, nomeadamente de Medicina Geral e Familiar, que estejam desocupados no setor social e privado. É que, se não existirem, onde é que as novas, o LS tipo C ou os centros de atendimento clínico, que também são uma grande bandeira do Governo, vão buscar os seus profissionais? Por exemplo, o centro de atendimento clínico que vai ser criado no Hospital da Perlada, estima-se que irá contratar cerca de 60 a 80 médicos de família. Onde é que eles vão contratar estes médicos? Onde é que eles existem? Realmente eles vão buscá-los onde eles existem, que é no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, o que nós estamos a fazer é capacitar o privado, a reforçar a capacidade que o privado tem em ir buscar mais profissionais ao setor público e a agravar este problema, uma vez que não temos medidas de incentivo e retenção dos profissionais no SNS. Outra grande preocupação que vem agravar esta situação é o atraso, o maior atraso sempre, e isto não são palavras minhas, na conclusão do recrutamento dos médicos de família recém-especialistas, portanto, que vem agravar a situação e estimular ainda mais a saída destes profissionais do SNS, porque estão nesta situação de já terem a especialidade, mas ainda estarem a receber como internos e, portanto, atrai mais a sua saída ou propicia mais a sua saída do SNS. Pergunto, na vossa opinião, quais são as medidas estruturantes que deviam estar no plano que, de facto, possam ter impacto na retenção e atração de mais profissionais para o SNS? Porque sabemos que é necessária uma reestruturação das carreiras e das remunerações base, mas também acreditamos que não passa só por questões remuneratórias, pelo que era muito importante perceber aquilo que hoje em dia atrai e motiva os jovens médicos. Uma das propostas apresentadas também pelo Governo para resolver este problema da carência de médicos tem a ver, como vocês também já referiram, pela atribuição de um médico assistente.
em substituição dos médicos com especialidade de medicina geral e familiar. E a senhora Ministra falou também da criação de bolsas de horas, de apoio aos cuidados de saúde primário. Ficamos também aqui sem perceber se eram médicos com especialidade ou médicos indiferenciados. E gostava de perceber como é que encaram esta possibilidade, se estas bolsas de horas são concretizáveis e com que médicos. E se o caminho passa pelo pagamento de mais horas extra e médicos indiferenciados, ou existem outras soluções mais viáveis, focadas na avaliação de resultados e não apenas nesta avaliação de produção, porque aquilo que nós estamos a fazer com mais horas extra, com pagamentos por ato médico, é produção e não estamos a atender à questão dos resultados. Portanto, aquilo que nós queremos perceber é quais são as vossas propostas para aumentarmos o acesso ao SNS, mas sem perdermos a qualidade que é exigida. Outra questão, mesmo para terminar, Sra. Presidente, está relacionada com os centros de diagnóstico integrados, cuja criação foi iniciada pela Sra. Ministra, mas que já estavam previstos pelo anterior Governo e financiados até pelo PRR, e que vem reforçar a resposta dos cuidados de saúde primários para situações de doença aguda. A possibilidade de realizarmos diversos exames de diagnóstico, a Sra. Ministra sublinhou até que seria uma parte muito importante da organização das urgências, esta resposta complementar nos cuidados de saúde primários. Contudo, a semana passada, aqui em audição, o Sr. Presidente Nacional das USFs referiu que este modelo não funciona, já tinha sido testado no passado e que não funciona. E aquilo que era necessário não era um figurino de raio-x, ECGs e análises, mas testes rápidos, que seria aquilo que melhor se aplicava. Para terminar, Sr. Deputado. Sim, mesmo para terminar, pergunto qual é a vossa opinião relativamente a este respeito, e tinha muitas outras perguntas para fazer, mas ficará certamente para outra oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e vão dividir a intervenção entre o Sr. Deputado Rui Cristina e a Sra. Deputada Diva Ribeiro. Até 5 minutos, por favor, Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os caros e caros colegas deputados, cumprimentar também a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Apenas fazer aqui uma pergunta muito concisa, que é, cada vez, como nós sabemos, há cada vez mais pessoas sem médico de família, há uma carência de cerca de 700 médicos de família, 700, ronda este valor, e com as aposentadorias vai chegar aos 1.200, se não estou em erro, agora nos próximos tempos. O que eu vos venho perguntar, eu venho-vos falar, o assunto que eu vos trago é sobre a contratação dos médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar, que até agora se faziam, eram contratados a nível central, onde só precisavam da sua nota curricular. E por aquilo que nos apercebemos, o Governo da AD alterou esta maneira de contratação. Agora a contratação será feita através das ULS, em que cada concorrente tem que apresentar uma nota curricular de 4 páginas, onde tem que ir a um júri de 3 médicos mais 2 suplentes, ou seja, estes concorrentes vão andar aqui envolvidos em toda esta temática, vão ter que concorrer a vários ULS, com certeza isso irá acontecer, irão estar envolvidos durante várias semanas, ou seja, em vez de se descomplicar, acho que se está a complicar. Se realmente há uma carência de falta de médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar, não entendo o porquê, nós, Partido Chega, não entendo o porquê de se estar aqui a complicar este concurso. E o que eu vos pergunto é se concordam e se acham que esta é a melhor metodologia. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo também a presença do Dr. Nuno Jacinto e do Dr. António Pereira. Na opinião do Chega, o Plano de Emergência de Saúde é globalmente um rol de medidas que visam uma atuação conjuntural que poderia compreender no âmbito das medidas urgentes e, em certa medida, prioritárias, mas que já não se compreende quando estamos perante medidas denominadas estruturantes. Na nossa opinião, estas medidas deviam ser de fundo, assentes numa nova visão estratégica para o SNS, que conseguissem, então, aumentar a sua eficácia através de uma política incentivadora de maior produtividade, de redução de desperdício, capaz de atrair, reter e motivar os profissionais de saúde. Pergunto-lhe, então, que análise faz a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar do estado de saúde dos cuidados primários em Portugal?
Por outro lado, que medidas de fundo propõe a vossa associação no sentido de atrair e reter mais especialistas em medicina geral e familiar no seio do SNS? Mais uma vez, também reforçar aqui, a Sra. Ministra anunciou aqui em comissão a criação dos centros de diagnóstico integrados e mais uma vez, pronto, porque já foi aqui feita esta questão, gostaria de os questionar qual a opinião da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar sobre estes centros de diagnóstico integrados. 1,7 milhões de utentes, isto é, mais 16%, não tinham médico de família atribuído. Isto em 2023. Ou seja, são mais 230 mil utentes que estão nesta situação relativamente ao ano de 2022. Olhando para esta realidade, consideram que são suficientes as medidas previstas no plano de emergência que visam atribuir médico de família a todos os portugueses? Por outro lado, no plano estratégico da emergência de saúde, mais especificamente no eixo estratégico 4, a saúde próxima e familiar é apresentada, são apresentadas medidas para as listas de espera paralelas para utentes não residentes e residentes estrangeiros sem consulta nos cuidados de saúde primários há mais de 5 anos. Considera a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar esta medida positiva? E, finalmente, relativamente ao plano de emergência, que prevê também a criação de parcerias com o setor social para a atribuição de médico de família a 350 mil utentes, com realce na região de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. No mesmo sentido, também é anunciada uma parceria com o Hospital de Cascais, que permitirá cobrir até mais 75 mil utentes. Qual é a opinião, então, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar sobre as PPPs nos cuidados primários? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Marisa Matias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde. Também quero agradecer a vossa presença. Requeremos esta audição porque entendemos que não podemos discutir o plano de emergência para a saúde sem ouvir as diversas entidades que são estruturais no próprio Serviço Nacional de Saúde e, por isso, agradeço-vos mais uma vez poderem estar aqui connosco nesta comissão. A vantagem e a desvantagem de ser a última é que muitas das questões que eu ia colocar já foram colocadas e, portanto, vou tentar poupar algum tempo a esse respeito. Mas apenas uma nota sobre uma avaliação geral de que nós fazemos do plano de emergência proposto pelo Governo. Parece-nos mais um plano de negócios do que propriamente um plano de resposta às dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. Há uma preocupação excessiva com a privatização e a transferência para os privados, mas não há nenhuma preocupação, ou quase nenhuma, nem com as carreiras dos profissionais, nem com o investimento que é necessário fazer no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, são dimensões praticamente omissas. E, por isso, preocupa-nos este plano em várias dimensões, nomeadamente, como disse, em relação à transferência para privados, prevê o aumento das transferências para privados em obstetrícia, nas consultas, nas urgências, nas cirurgias e prevê também a concessão de gestão de USFs privados. Não sei se tem alguma opinião sobre esta questão e isso seria uma das questões que gostaria de reforçar, não sendo muito original, mas para poder reforçar. As outras que também não são muito originais, mas que aproveito e reforço também, têm a ver com a questão dos concursos. Especificamente em relação, não apenas em relação aos atrasos dos concursos, creio que isso já foi, aliás, na vossa intervenção inicial também já de certa forma foi abordado, mas há o anúncio por parte da Sra. Ministra de 900 vagas para médicos de família. Não é um anúncio muito diferente do que já foi feito pelo Governo anterior e o que se percebeu foi que houve muitas vagas que não ficaram preenchidas. E, portanto, qual é a avaliação que fazem
de, mais uma vez, uma abertura de concurso para 900 vagas, que não são suficientes, sabemos, mas que seria um número importante, mas sem nenhuma alteração em termos de carreiras ou de outras condições, como é que prevêem que esse concurso possa decorrer? Depois, também uma questão que já foi colocada, mas queria reforçar, a Sra. Ministra anunciou a possibilidade de recorrer a médicos assistentes para suprir a necessidade de médicos de família. Se consideram que médicos assistentes, também não, confesso que não percebi muito bem os contornos exatos deste recurso, pode ser que tenha mais informação, mas se entendem que esse recurso a médicos assistentes é ou não é a mesma coisa do que o acesso a médico de família, a saúde de família e as limitações ou não que pode ter este modelo. E depois, de forma mais genérica, tenho várias, mas como disse já foram colocadas, não vos vou amassar com isso, quais são as medidas que podem ser postas em prática com caráter de urgência para atrair mais profissionais e que não estejam consagradas no plano de emergência e, obviamente, além de médicos, que outros profissionais, no vosso entender, estão em falta e que necessitam também de políticas concretas para ver reforçada a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. O conjunto de questões é longo, são todas muito pertinentes, mas nós confiamos na capacidade de síntese da associação aqui presente. Dr. Nuno Jacinto, Dr. António Pereira, faz favor. Muito obrigado por todas as questões. Tentando sistematizar algumas questões que me parecem comuns a todos e quando falamos, em primeiro lugar, de o que é que se pode fazer para fixar, reter mais médicos de família no Serviço Nacional de Saúde e começando por aí. Não há uma bala de prata que nós consigamos dizer é esta medida que vai resolver isto tudo, mas há um conjunto de medidas que têm que começar a ser tomadas, e nós dizemos isto há muito tempo, para mudar a perspectiva que os colegas têm em relação ao SNS. Já se falou aqui da questão remuneratória, e nós concordamos que não é a única questão, mas é essencial, e quando falamos de questão remuneratória, falamos sobretudo da remuneração base, e o que nós temos é uma insistência em suplementos, horas extraordinárias, acréscimo de trabalho, que pode existir, que tem que ter algum peso, mas não pode ser o centro da remuneração dos profissionais. E, portanto, tem que haver aqui uma dignificação daquilo que é esta remuneração base e que atinja os vários modelos de trabalho, porque nós não temos só o USFs, ainda temos unidades de cuidados de saúde personalizados que abrangem quase 3 milhões de utentes. Precisamos que haja uma verdadeira carreira médica, e isso é fundamental e é algo que pode ser diferenciador do Serviço Nacional de Saúde. E quando falamos de uma verdadeira carreira médica, é que ela se baseie no mérito, com uma progressão célere, efetiva, com diferenciação entre graus que exista e que se concretize na prática. Neste momento, muitas vezes, isso não acontece só com a medicina geral e familiar, o que nós temos é um assistente a fazer o mesmo trabalho de um assistente graduado e de um assistente graduado sénior, ou seja, as pessoas progredirem na carreira e os colegas continuam sempre a fazer a mesma coisa. Ligado a esta questão da carreira, vem também a questão dos concursos, de que muitos de vós falaram, e que é absolutamente essencial. De facto, está a haver um atraso maior do que era desejável e estamos a deixar os colegas, desculpem a expressão, pendurados há meses à espera de serem contratados. E nós, se calhar, temos que decidir a que caminho é que queremos ter relativamente aos concursos. Nós podemos ter um modelo como o que existia anteriormente, de contratação central, nacional, com o critério da nota, ou podemos, se calhar, ter no outro extremo um modelo de contratação direta por aquilo que são as ULS neste momento. Termos este sistema híbrido está a criar aqui algumas desigualdades, porque nas 30 e tal ULS que nós temos em Portugal, vamos ter concursos a ser desfasados, a serem em alturas diferentes, com colegas a terem que concorrer em vários locais, provavelmente a ocuparem vagas que depois não vão ocupar a longo termo e que retirar a possibilidade de haver um colega a ficar lá porque, entretanto, pedir a mobilidade para outro local, com diferenças de critérios. A própria definição dos critérios é difícil dentro daquilo que é a legislação existente, daquilo que são os ACTs, daquilo que é a possibilidade e daquilo que tem sido feito, e isto, obviamente, que dificulta ainda mais a vida aos colegas recém-especialistas e faz com que eles fiquem ainda mais desanimados quando olham para isto tudo. Para além da remuneração, para além das carreiras, há coisas que temos que desenvolver, nomeadamente o que diz respeito à autonomia das unidades, à flexibilidade de horários, continua a haver uma rigidez grande dentro das unidades e dentro da nossa organização no que toca à organização dos horários, e depois, obviamente, tudo aquilo que são condições de trabalho que se prendem com sistemas de informação, e é importante que estes sistemas de informação
sirvam os profissionais e os utentes e não o contrário, e que não sejamos nós a ter que andar a correr atrás dos cliques e das várias integrações que temos que fazer. É importante que existam equipamentos adequados, instalações, todos sabemos disso, mas é importante também que existam outros recursos humanos. E, portanto, não chega a haver médicos de família, nós não trabalhamos sozinhos, nós precisamos de enfermeiros, precisamos de secretários clínicos, precisamos de nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, precisamos de tanta gente nas nossas unidades e a trabalhar connosco, e é também isso que atrai ou não atrai os médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Mas, sobretudo, é preciso algo de fundo, que é algo que é, enfim, quase basilar. Quando as pessoas se sentem bem num determinado local, não o abandonam, ou não saem dele. E, portanto, é preciso que haja esta valorização e haja este respeito. Isto, às vezes, não se trata de dinheiro, não se trata do computador, não se trata da cadeira, trata-se de envolver os profissionais, trata-se de ouvir o que eles têm para dizer, trata-se de acolher as suas sugestões e trata-se de lhes dar uma perspectiva, uma estabilidade, se assim quiserem, um rumo, perceber qual é o objetivo do local onde trabalham e haver uma mudança constante, não só entre tutelas, mas às vezes até dentro da mesma legislatura, sobre aquilo que é pedido aos profissionais, causa uma enorme instabilidade e, obviamente, causa que os profissionais, os nossos colegas, olhem para outras alternativas e procurem essa estabilidade e essa capacidade de reconhecimento. Antes de passar a palavra ao Dr. António, só voltar a frisar que a questão dos especialistas em medicina geral e familiar é central para nós. Não é igual ser seguido por um médico de família, por um especialista em medicina geral e familiar, ou ser seguido por qualquer outro colega neste âmbito. O que está provado, e volto a insistir nisto, é que é termos um médico especialista em medicina geral e familiar que salva vidas, que diminui o recurso às urgências, que aumenta a qualidade de vida, que diminui os internamentos. E quando nós falamos em ter um médico assistente, temos que clarificar exatamente o que é que estamos a referir, porque não é a mesma coisa. E não podemos entrar no caminho do pouco. É melhor que nada, porque muitas vezes esse pouco não é efetivamente melhor do que não termos nada. E nós não temos que não ter nada. Nós temos outras soluções, isso é possível de fazer, e volto a insistir, é possível de fazer mesmo com os parcos recursos a nível de médicos de família que temos, de tentar que haja soluções nas áreas mais críticas a nível de cobertura de medicina geral e familiar para resolver este problema e para dar alguma resposta a estas pessoas. E esta resposta, seja ela no setor público, no setor social, no setor privado, seja qual for o formato, tem que se basear em especialistas em medicina geral e familiar. Eles existem dispersos pelos vários sítios e, efetivamente, não estão desocupados, não estão parados nestes locais sem fazer nada e, portanto, também é importante perceber de que forma é que vamos articular com estes recursos, mas para nós mais importante até do que o modelo e do que esta dicotomia que muitas vezes quer colocar entre público e privado, é precisamente garantir que nós temos acesso a um médico de família e que é um médico de família qualificado e que esteja a trabalhar em que modelo estiver, vai prestar os melhores cuidados àquela população. Boa tarde. Queria também cumprimentar a todos, o Sr. Presidente e a todos os deputados e agradecer também a oportunidade da nossa associação estar a ser ouvida nesta comissão. Eu vou falar um bocadinho sobre a questão da doença aguda e do serviço de urgência, que também foi uma pergunta transversal a todos os grupos parlamentares. Só referir que os cuidados de saúde primários realizam cerca de 35 milhões de consultas anualmente e isso representa mais de 60% de todas as consultas no Serviço Nacional de Saúde. E daí também a importância e a questão dos cuidados de saúde primários serem basilares na acessibilidade dos doentes a todos os níveis de cuidados. E depois a questão de termos cada vez mais portas abertas relativamente àquilo que são a doença aguda, os centros de saúde, o alargamento dos centros de saúde, os centros de atendimento clínico, o serviço de urgência, tentar perceber aquilo que os dados também nos mostram e tentar com isso também delinear políticas que sejam mais adequadas para a nossa população. Apesar de uma das medidas que é sempre referida, principalmente nas alturas de maior pico de recorrência à doença aguda, ser fazer o alargamento de horários e abrir mais locais, aquilo que os dados nos mostram é que a maior recorrência aos serviços de urgência ocorrem à segunda-feira, não é ao sábado nem ao domingo, é à segunda-feira, e é à segunda-feira de manhã, ao início da manhã e ao início da tarde. Não é à noite nem ao final do dia. Por isso, muitas vezes, concentrar a resposta, já que não temos profissionais para ter todos os locais abertos 24 horas por dia, muitas vezes concentrar a resposta pode dar mais resposta à população do que esgotar os profissionais em horas extra, em horários alargados, mais difíceis de compatibilizar também com a sua vida pessoal e familiar, sem que isso se traduza numa vantagem para os utentes.
Porque grande parte daquilo que é a doença aguda, nós conseguimos gerir adequadamente e não precisa ser muitas vezes naquele momento. Pode ser no dia seguinte, algumas horas depois. E falando disso, também aproveitar para falar dos azuis e dos verdes, que também são muito falados e que não será adequado terminar com os azuis e verdes, porque muitos deles acabam por ser internados, muitos deles acabam por ter alguma doença grave, mas que não é detectada naquela avaliação de triagem. E com isso também perceber que se quase 40% dos nossos episódios de urgência são azuis e são azuis e verdes por iniciativa dos utentes, porque os utentes recorrem. Quando nós avaliamos os dados dos utentes que são encaminhados pela Saúde 24, os valores são os mesmos. Também temos 40% de azuis e verdes que são enviados pela Saúde 24 para o serviço de urgência. E daí também a necessidade de repensar aquilo que são os algoritmos da Saúde 24 e tentar, em conjunto com os profissionais, tentar perceber o que é que nós podemos melhorar nesse aspecto. E falando disso, também nos centros de atendimento clínico, não é? E a dificuldade que nós temos em ter mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde, quando nós vemos dois locais com dificuldades tão diferentes como o Porto e Lisboa terem a mesma solução, também nos causa alguma surpresa e tentar perceber se esses profissionais que vão ser contratados, se fossem integrados nas unidades, se fosse possível dar mais médicos de família, se fosse possível até compatibilizar o número de utentes adequado para cada uma dessas listas de utentes, não estamos também a prestar um melhor cuidado à nossa população. E acho que em termos de tempo, acho que era isso. Não sei se queres dar alguma palavra final. Sim, estava aqui a reparar que falta só aqui um ou outro ponto, ainda sobre a questão dos concursos, quanto à questão das 900 vagas. Em nosso entender é sempre positiva a ideia e a medida que sejam colocadas a concurso e disponibilizadas todas as vagas existentes, para já porque nos dá uma real ideia da dimensão do problema e, portanto, isso é bom e é bom que aconteça e saudamos logo quando na altura o Ministro Manuel Pizarro o fez e, portanto, continuamos a saudar que isso continue a acontecer, mas efetivamente não chega a abrir vagas e se a única medida for abrir as vagas todas e não fizermos nada daquilo que nós referimos anteriormente, será muito difícil cativar mais colegas, não é por haver 900 vagas que vamos ter mais candidatos. Relativamente à questão dos centros de diagnóstico integrado, portanto, também aqui pegando um bocadinho na resposta à doença aguda, também não há aqui uma verdade universal para todo o país e, portanto, mais uma vez, importa perceber quais são as realidades de cada um e, mais uma vez, ouvir as equipas que estão no terreno. Não é suficiente, nem é custo efetivo, se assim quiserem, dizer a um determinado local agora vamos encher as vossas unidades de testes rápidos ou agora vamos colocar-vos um CDI para servir o vosso concelho. Para uns pode ser muito útil, para outros pode não ser e vai depender muito da realidade de cada um. Eu dou-vos o meu exemplo, trabalhando em Évora, as nossas 6 unidades funcionais estão num raio de poucos metros do hospital e, portanto, nós não precisamos de um aparelho de raio-x para os cuidados de saúde primários. Mas, se calhar, se estivermos em Reguengos, esse aparelho de raio-x já vai ser muito útil, mas um teste rápido para a pesquisa de uma infecção de orofaringe pode ser necessário em todas as unidades. E, portanto, aqui também é preciso perceber quais são as necessidades em cada local e tentar responder àquilo que é pedido pelas equipas, porque são as equipas que melhor sabem aquilo que é preciso em cada momento. Por último, a questão das listas de utentes que foi aqui aflorada e da resposta que damos aos utentes e como é que tem sido gerido este processo. De facto, este processo da dimensão das listas e da atualização das listas, se assim quisermos, tem causado grandes constrangimentos nas nossas unidades. O que é facto, e se olharmos até para os números oficiais, é que em determinada altura, já este ano, tivemos uma redução do número total de inscritos a nível do RNU e, obviamente, uma redução do número total de inscritos com médico de família atribuído e sem médico de família atribuído. O problema é que até agora não conseguimos perceber bem no terreno quais são os critérios que estão a ser utilizados para isso e até entre unidades estes critérios parecem ser diferentes e não conseguimos descobrir aqui qual é o padrão que está a ser aplicado. Isto depois tem várias implicações. Uma implicação direta é logo no acesso dos utentes aos cuidados de saúde, porque temos utentes que são frequentadores, que são utilizadores, que são habitualmente acompanhados nas suas unidades e que de repente têm ali um problema com a sua inscrição e isso gera dificuldades, gera trabalho administrativo, gera demora, gera stress nas próprias equipas. A questão de termos utentes que não são utilizadores há 5 anos, mas depois mantêm o médico quando regressam e se precisarem. Nós não conseguimos perceber bem como é que isso é feito, porque são colocadas outras pessoas naquela lista, nos sítios onde isso é possível e onde há essa necessidade. Depois, quando essa pessoa regressa, vai ser atendida por quem? Não podemos estar à espera que o médico de família que tinha
1.900 utentes, de repente passou a ter 2.000, e depois a repercussão que também tem esta atualização menos clara das listas é uma repercussão clara que tem a ver com a remuneração dos profissionais. Como sabem, nas USFs a remuneração dos profissionais tem uma componente que é ligada à dimensão da lista de utentes e, portanto, ter esta variabilidade de utentes que na realidade não desapareceram, eles continuam a existir, continuam a procurar cuidados, não estão a ser considerados, faz com que as equipas não sejam remuneradas de acordo com aquilo que seria justo e que lhes é devido e sejam remuneradas por números que muitas vezes não correspondem à realidade. Se juntarmos isto a tudo o resto que tem acontecido, é fácil perceber porque é que muitos colegas, quando acabam a sua especialidade e olham para o concurso que está agora a começar a decorrer, começam a procurar alternativas ao Serviço Nacional de Saúde e era isso que nós gostaríamos que começasse a ser transformado e a ser evitado. Muito bem, muito obrigada, Dr. Nuno Jacinto. Dr. António Pereira, completamos assim a nossa quarta entidade ouvida no âmbito do grupo de trabalho do Plano de Emergência para a Saúde. De nossa parte, o nosso agradecimento pelos esclarecimentos que nos traz, como devem compreender, nestes eixos todos no plano, vamos ter aqui um trabalho contínuo, mas é muito importante a vossa experiência para nós. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Dou como terminada a audição. Muito obrigada.